eu sou Jennifer Castelã de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratar de temas da atualidade numa visão multidisciplinar, direito, arte, psicologia e outros saberes. E no episódio de hoje vamos falar sobre o direito ao esquecimento. É possível esquecer na era digital? E para conversar sobre esse tema, convidamos a psicóloga, especialista clínica de adolescentes, adultos e casais, Alessia da Silveira Carpes. Alessia é também tutora e supervisora no Instituto Fernando Pessoa. Bem-vinda. Obrigada. Também conosco, Clarissa Carello, mestre em Direito, professora, autora de livros e artigos jurídicos e tabeliã substituta. Bem-vinda, Clarissa. Muito obrigada pelo convite. Para a gente conversar sobre esse tema, trouxemos como pano de fundo uma referência ao conto de Jorge Luiz Borges, publicado em 1944, Funes o Memorioso. Essa personagem, uma curiosa personagem, tinha uma capacidade extraordinária de lembrar de absolutamente tudo nos mínimos detalhes. Funes, em sua memória, não distinguia fatos irrelevantes de outros momentos importantes de emoção. Então, no mundo atual, nós somos bombardeados por muitas informações e arriscamos perder nossa capacidade reflexiva, né? A exemplo do que acontece com Funes. Aí a gente se pergunta até que ponto as redes sociais fazem hoje este papel de memória infalível, não só individual, mas coletiva, de manter um registro permanente dos acontecimentos em nossas vidas. E aí a gente se pergunta, é possível esquecer se não somos esquecidos? Temos direito ao esquecimento? Então, começa essa conversa trazendo, então, jogando a bola aqui para a Alessia. Um desafio, né, Alessia? Como nós vamos, então, formar as nossas memórias? Como as nossas memórias se formam? E qual é a importância de esquecer para a nossa saúde mental? Ok. Boa tarde, né? Obrigada pelo convite. Não tem como falar de memória sem citar, né, o nosso querido professor Ivan Esquerdo, doutor Ivan Esquerdo, né, que estudou, passou uma vida falando de a memória, né? E ele dizia o seguinte: somos, né, porque lembramos que somos. Então, as nossas lembranças, né, são coisas que acontecem desde o momento da gestação. No momento em que a formação do cérebro, do sistema nervoso central, começam a se formar memórias, né, através das sensações. E aí vai se construindo a partir dos sentidos, às vezes não significadas ainda, mas sentidas, que após o nascimento acaba surgindo a significação disso, representada muitas vezes pela mãe, né, que vai decifrar essas sensações para o bebê. Então, e a partir daí, né, é continuamente a partir das sensações que vai se adquirindo, vai se absorvendo, vai se retendo algumas memórias e outras não. Nós vamos selecionando aquilo que a gente vive na nossa memória. Isso vai filtrar, a memória filtra. Seria mais ou menos assim? Exatamente, porque são muitas informações, né? Nós temos a visão, a audição, o tato, o gosto, né? A percepção, o cheiro, né? Então, tudo que a gente observa e vivencia vai ser registrado de alguma forma, num primeiro momento, né? Para depois ser retido, dependendo da importância do afeto, da emoção, da sensação que aquilo causa. Sim, e por isso que agora me ocorreu, a gente vive uma mesma experiência, vamos dizer, dentro de uma mesma família, ou vive aquele mesmo, teoricamente, fato, mas cada um registra a sua maneira. Seria por aí? Exatamente, porque cada um de nós tem, dá um significado diferente, né? E a partir daí vai formando o que é. Então, por isso que nós somos o que nós lembramos, né? Vamos pensar alguém, né, lá mais tarde com uma demência, um Alzheimer, né? Para os outros,
essa pessoa tem uma representação. Para ela não sabe mais Já quem se ela perde. é. Porque ela não tem mais as suas memórias. Então, Nem quem é o outro, né? Muitas vezes E não nem. sabe quem é o filho, o esposo, enfim, sim. né? Então a gente tem esse jogo daquilo que a gente lembra, mas também nesse processo a gente vai esquecendo. Necessariamente coisas são esquecidas, porque a gente não tem essa condição do Funes de reter tudo. Se não, viraria um caos. Ah, pois então. né? Como que seria? Então, é isso que eu queria chegar, assim, que a gente fica imaginando. Porque tem algumas leituras do próprio conto do Funes, assim, que dizem assim, seria o máximo, né? Se a gente pudesse reter tudo isso. Mas, na verdade, sob o ponto de saúde mental, não. Não, porque é preciso selecionar, porque existem várias sensações, né? E uma, muitas vezes, vai contrapondo a outra, vai aliviando a outra. Uhum. Então, se seleciona de acordo com a representação, né? O significado que aquilo tem. Por exemplo, de novo, o bebê, né? O bebê, quando sente frio, ele vai ter aquela sensação desconfortável e vai ter na memória o desconforto do frio. Quando vem a cobertinha e esquenta, ele vai começar a ter a memória de que existe o conforto pela coberta, que alivia aquela memória do desconforto, que é o frio. Sim. Então, são coisas que vão aliviando a dor, né? O desconforto. E a gente busca o conforto, a gente busca a qualidade de vida, né? Sim. Então, justamente nisso que é importante selecionar, porque senão o sofrimento seria Constante. Sim. E aí a gente traz essa realidade nossa do ser humano, né? Sim. Para que o direito dê conta. Então, agora trago para Clarissa, né? Por justamente, a Alessia estava nos explicando. Então, quer dizer, o esquecer tem a ver também com trabalhar as dores, né? E os fatos difíceis que a gente precisa, que viveu e precisa ressignificar. Depois até a Alessia nos explica melhor. Sim. Mas e o direito, então? Como tem sido tratado esse tema, o direito ao esquecimento? Aqui, historicamente, algumas referências. E o que a gente podia trazer para informar o nosso ouvinte a respeito. De uma forma, assim, muito simples, né? Muito objetiva. E isso vem em alguns livros, enfim, alguns pesquisadores. Eles trazem o direito ao esquecimento como um direito de ser deixado em paz. Né? Então, é um direito que eu tenho de ficar em paz. Né? Eu tenho aquele fato é um fato lícito, é um fato verídico, né? Mas eu digo assim, eu preciso ser deixado em paz, eu não quero mais que esse fato que aconteceu na minha vida há 20, 15, 10 anos atrás, ou 50 anos atrás, ele venha à tona, né? E ele fique me assombrando, né? Ele fique sendo diariamente, ou, né, de uma forma periódica, sendo trazido à tona. É claro que, no ponto de vista do direito, o direito ao esquecimento não é um novo direito, não é uma temática nova, se a gente vai fazer uma pesquisa mais apurada. Sim, tu estudaste todo esse trajeto na tua tese, o né? direito ao esquecimento foi objeto da minha pesquisa de mestrado, da minha dissertação, e depois virou um livro, né? Então, nesse livro que eu escrevi, e depois revisando a dissertação, eu tive uma preocupação em remontar, né, os aspectos históricos, então as origens. Então, não é um novo direito, né? E alguns autores também trazem isso. Olha, não é um novo direito. Essa temática já foi discutida na Europa, né? Tem casos emblemáticos, como o caso Lebach, que não é o nosso objeto aqui de entrar a fundo, né? Mas é uma referência. E um caso mais recente, de um julgado da União Europeia, de 2014. O Tribunal de Justiça da União Europeia faz, né, é instado a julgar uma situação envolvendo um grande buscador, né, eu vou falar aqui o nome, o Google, né, da Espanha, e um cidadão que queria desindexar, ou seja, tirar, né, quando é lançado o nome dele no buscador, ele queria tirar aquelas informações que remontavam uma situação de um débito. Né? Então, ele disse, olha, esse débito, ele é muito antigo, ele já foi pago, porque meu bem, inclusive, foi leiloado, e mesmo agora, não sei quantos anos após, ainda quando eu coloco... devedor. Né, e se a gente, né, nós aqui, e quem está nos ouvindo e nos assistindo, colocar o seu nome no Google, com o que a gente se depara? Pois né? então, vamos fazer essa experiência. Qual é a relevância daquilo que vem?
né? Então, claro, a gente, no ponto de vista do direito, o direito ao esquecimento, ele vai ter várias vertentes, né? Quem trabalha com direito penal vai dizer, direito ao esquecimento, a ressocialização, isso é um recorte, né? O direito ao esquecimento na perspectiva dos direitos de personalidade, isso é um outro recorte. Então, tudo isso, a gente traz essa temática, e às vezes de uma forma até equivocada, porque o direito ao esquecimento não se presta para falar, né, de conteúdos falsos. O conteúdo falso não é o direito ao esquecimento, a tutela, o pedido, enfim, que vai, né, tá ali como fundo. Não é isso, né? Olha, isso que está sendo veiculado é falso. É outro jeito, pensando, outra discussão, né, no meio digital. Porque também é isso, né? Hoje a gente às vezes se vê e algumas situações são noticiadas, olha, essa imagem aqui, não, isso foi uma montagem. Sim, fake news, né? Não seria esse o objeto guarda-chuva do direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento, como eu digo, assim, de uma forma muito simples, olha, a pessoa quer ser deixada em paz, quer deixar de ser lembrada por aquilo ali, né? Porque não tem esse caráter histórico, porque não é uma pessoa pública, porque não tem relevância, né? E partindo, né, dos referenciais históricos, e desse caso o Google, que é o mais, vamos dizer assim, recente, né? Seria, em tese, isso, né? Em síntese, isso. Pois é, e aí a gente falando essa questão a gente trouxe essa referência do Funes para entender esse processo, e também vou pedir para a produção colocar aqui um seriado que a gente assistiu para discutir. O Black Mirror. Isso aí, que a gente tem lá. O pessoal pode buscar nos streams ali um episódio que é assim, toda a sua história, tá? Então, olha só que interessante. Num futuro lá, todos os seres humanos teriam um implante cerebral que permitiria guardar e revisitar com exatidão toda a realidade vivida. Então, é muito interessante. As gurias viram também o episódio, a gente conversou antes, né? Sim. Porque é interessante que a pessoa vai lá, eu quero ver uma memória. Eu volto, consigo ver na televisão. Detalhes, né? Então, aí... de alguma maneira, representa um pouco isso que a gente está falando, né? Que está lá na rede, porque uma coisa é o que eu lembro do fato, outra coisa é ir lá e ter aquele registro detalhado, né? Então, esse episódio, a gente sempre dá um pouquinho de spoiler aqui no programa, mas a gente não conta tudo para o pessoal se interessar. Vê o episódio e depois revisita o programa. Mas, assim, Alessia, lá as consequências são bem... difíceis para os personagens envolvidos, justamente por essa possibilidade de revisitar tudo isso, né? Então, aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa elaboração, da necessidade da gente ressignificar episódios, talvez não... Principalmente os dolorosos, as dificuldades que a gente tem, e falar um pouquinho pra gente como é que funciona esse processo. Então, se pensarmos assim, o que é selecionado, o que nós precisamos selecionar na nossa história, né, vai ser de acordo com a relevância, com aquilo que é importante para mim naquele momento. O resto fica no inconsciente, vai vir através do sonho, vai vir através de lembranças, de sensações, né, e que precisam, sim, ser ressignificadas como uma forma de elaboração. Por exemplo, o meu futuro é baseado no passado, nas experiências de passado. E o meu passado é projetado no futuro. Então, são coisas que vai se construindo, memórias que vão se construindo, se ressignificando através de experiências vividas que são selecionadas. Esta eu quero, esta não quero. E também os fatos mais difíceis, dolorosos, aqueles que nos constrangem, esses fatos eles se ressignificam porque também essa distância do tempo atenuam a gente consegue guardar, eu imagino, talvez, fragmentos ou aquela impressão mais impactante. Pode ser que o tempo auxilie ou não. O tempo é o luto. A gente pode falar do luto, né? Do luto, processo de luto, né? Existe um processo de luto que é justamente do choque à elaboração, né? Então, é um processo que a dor, né, vem a partir das lembranças, das memórias na convivência, ou o luto não precisa ser a perda, a morte de alguém, a perda, né, do seu próprio nome. Né? Então, o tempo que leva para elaborar aquela dor,
processo depressivo, a raiva, a barganha. Todas as fases Até conseguir identificar assim, não, isso está resolvido, isso agora eu me reconstruí, né, e agora eu posso conviver, né, sou uma pessoa com aquela história, com aquela memória, mas a memória já acomodada dentro de mim. Quando vem alguém que relembra essa história, volta toda aquela memória, muitas vezes com a mesma dor. Intensidade. Por isso, é como se tivesse alguém sempre colocando o dedo na ferida. E esse episódio, ele é um pouco isso. Porque se eu posso botar lá na tela, de novo, exatamente o mesmo fato, é como se eu estivesse revisitando. E aí, trazendo para a Clarissa também. Então, na verdade, o direito... Essas discussões jurídicas que tem em torno dessa temática visam essa proteção, essa tentativa de proteger a dignidade daquela pessoa que não quer ser toda hora lembrada daquela situação desagradável. A gente tem situações onde familiares de uma vítima de violência buscam, né, um pedido de direito ao esquecimento, situações em que a vítima, né, a pessoa que teve lá uma notícia numa situação constrangedora e já passaram-se 30 anos, e aí vem um jornal, uma revista e revisita essa história, e às vezes nem os filhos da pessoa sabiam daquela, né, daquele fato envolvendo, né, e isso até foi objeto de pesquisa, de um processo judicial, onde a pessoa disse, olha, eu tô sofrendo isso, já se passaram tantos anos, e realmente mais de 30 anos do fato, numa comunidade relativamente pequena, e os familiares, alguns não sabiam dessa história, né, dessa pessoa, e diz, olha, vocês estão me causando um sofrimento que já estava acomodado, né, o fato aconteceu, porque às vezes as pessoas confundem, não, direito ao esquecimento, a pessoa quer recontar a sua história, não, né, não é isso, não é, eu quero apagar a história, né, como a Alessia traz, não se apaga, né, eu não escolho agora, eu quero deletar aquela vez que eu caí de bicicleta e ralei a mão. Não vou deletar isso, né, não é o Black Mirror lá que eu volto no controle remoto e acesso, agora deleta tudo, né, o bom e o ruim, isso não existe, né, e aí de uma forma às vezes um pouco... enfim, né, superficial, as pessoas acreditam que não, quer reescrever a história. Não, né, e justamente a história existe para ser contada, né, inclusive quando a gente vai fazendo algumas pesquisas na temática do direito ao esquecimento, na Europa, onde já existe a possibilidade de administrativamente, vamos dizer, a pessoa entra no site e diz, eu quero tirar essas informações, porque não são relevantes. Vai se ver, bom, quem é essa pessoa? Uma pessoa pública? Né? É um político? É um CEO de uma empresa? Bom, essas pessoas, é um funcionário público, essas pessoas não podem restringir determinadas informações. Sim, faz parte da história, exatamente, né? Às vezes não é só da história dela, né? É a história daquela comunidade, daquele país, enfim, dentro daquela circunstância específica que ela, não, agora isso não interessa mais. Mas, por outro lado, né, pensando assim nas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que daqui a pouco podem se identificar, dizendo, olha, realmente... Nessa busca do Google. Nessa busca do Google. Gente, isso aqui que aconteceu há tantos anos, que continua não tem uma relevância como essa que a gente está falando, né, do ponto de vista histórico, jornalístico, enfim. Por que isso está aqui? Né? E volta e meia isso vem à tona, né? Ou não veio à tona ainda, mas pode vir. Eu acho que tem a ver com o significado mesmo, né? Qual é o significado para o mundo, para o outro, para mim, né? Abrir essa história, né? A quem vai beneficiar e a quem vai prejudicar. Sim. Né? Custo-benefício. Sim, dessa discussão. E eu queria agregar aqui um outro aspecto desse tema, que é uma outra faceta. Enquanto eu estava elaborando aqui, né, o nosso roteirinho, eu fiquei pensando assim, Alessia, a gente percebe, a gente às vezes se vê nessa situação, né, que a gente está registrando, a gente vai num show e aí eu filmo, daí eu fotografo, aí a gente fica pensando, poxa, mas tu está vivendo através do registro ou tu está tendo a tua experiência? É mais importante fotografar
postar, a melhor filmar. música, O né? A que pessoa é tá ali filmando. essa coisa que a gente tem essa necessidade, às vezes, né? Nem se dá conta de ter que registrar e compartilhar aquele momento. O que é esse comportamento? Por que a gente tem essa tendência nesse mundo, né? Que também é impulsionado por essa questão da temática da era digital. Né? É isso dá mais um episódio. Tá bom. Porque se pensar... Vamos lá. Porque isso, né? Se pensar como é que são essas memórias, né? Essas memórias são registradas. É muito diferente quando eu enxergo um pôr do sol no Guaíba e quando eu tiro uma foto. É diferente já o visual. Olha para a foto cores, e olha para o que tu enxergou. É completamente diferente. Então, a foto não tem a mesma emoção que a experiência em si, se eu estiver concentrada nela. O que tu sente, como tu tá naquele momento, o que tu pensa naquele momento. Então, a foto, ela registra só um momento, né? Uma figura. E não vem carregada com toda a emoção. Então, às vezes é justamente isso. A falta de emoção do momento, a falta de viver a emoção do momento, faz que tu tenha que registrar para lembrar o momento. Porque, na verdade, talvez a gente não esteja tão conectada com aquele momento como a gente imagina. E ela não fica assimilada, né? Internalizada. Assim, exatamente. Então, ela simplesmente é um registro. E não algo que vai ser processado e vai permanecer para mim o resto da minha vida. Sim. Né? Eu vou te contar de uma viagem que eu fiz com a emoção. Eu posso te mostrar a foto e tu vai dizer que viagem bonita. Então, isso muitas vezes... por isso que eu digo, né? Tem mais pano para manga aí. Sim. Porque o que acontece? É o quanto que eu quero mostrar o que eu vivi. Sim. Ou o quanto eu quero sentir o que eu vivi. Sim. Né? Que vai fazer parte de mim. As minhas lembranças vão fazer o que eu sou. Sim. Talvez a gente queira uma certa aprovação, uma certa visibilidade que o outro nos traga. Talvez, né? Bom, mas nós vamos ter que migrar para o próximo episódio. Mas, enfim, é como as temáticas, elas vão se entrelaçando, né? Porque, realmente, a gente viver nesse mundo novo, né? A gente que claro, nós não vamos acusar aqui a idade, mas é diferente, né? Isso foi sendo trazido para nós ao longo da nossa experiência de vida. Então, hoje tudo está na rede, tudo é digital, tudo é visto e resolvido ali, né? A gente sabe da vida de todo mundo por ali. E até um ponto interessante, assim, partindo, né, desse olhar do direito ao esquecimento, que é, de novo, às vezes é mal usado, né, esse termo, né, essa expressão direito ao esquecimento. No Brasil, a gente tem o maior número de pedidos judiciais aí de retirada de conteúdo de rede social, né, pedidos assim para que se retire. Daqui a pouco uma foto, o print que está circulando num grupo de WhatsApp, isso, né, às vezes tem proporções, ou um vídeo, né, de uma situação XY no YouTube, em outras plataformas assim. Então, também isso é um dado, né, que casa com essa coisa. Bom, tudo é filmado. No momento que tudo é filmado, bom, muitas situações vão aparecer ali, né? Pessoas que não estão... Sim, gera uma angústia ao mesmo tempo. Exatamente. Né? A gente tem este comportamento, mas ao mesmo tempo isso nos traz uma angústia depois, né? Porque tem esse imediatismo também, de fazer o registro e mandar o registro, e daqui a um pouco, se a gente pensasse duas vezes, talvez algumas coisas a gente nem publicasse. E muitas vezes mal interpretadas. Né? Ontem eu estava vendo um filme e que também era uma situação de julgamento em que uma das provas era uma foto. A foto da mulher, da ré, né? Agredindo a vítima. E o advogado fez o quê? Ele puxou a filmagem, que aparecia o quê? A vítima... agredindo e ela se defendendo, então aparecia, mas a foto mostrou só uma parte. Nesse recorte, era ela que estava... Então, e é justamente o sofrimento das redes sociais que acaba acontecendo, né? Então, eu vejo aquele momento e não vejo o significado do momento. O contexto todo em que aquilo está inserido, né? O que aconteceu com aquela pessoa que está com o nome, né? Na internet. E o que tem todo o contexto por trás, que tem o significado, né? Que é
era uma vítima. Sim. Mas está marcado. Sim, e às vezes em situações, difíceis, né? Em momentos vulneráveis, enfim, né? A pessoa se vê retratada, filmada e divulgada. E às vezes sem saber, né? Então, e aí quando se dá conta, bom, o que eu vou fazer com essa informação? E é né? interessante esse dado que tu traz, que a gente tem aqui no Brasil, então, muitas demandas nesse sentido. Exatamente. E quais são os casos principais, assim, que normalmente são situações assim. Seria retirar esse conteúdo, são dados que, claro, a pessoa, né, a própria pessoa, né, que se vê ali, pede para retirar, ou familiares, né, porque eventualmente essa pessoa já faleceu, enfim, pedem para retirar um conteúdo considerado impróprio, né, considerado não relevante, né, sim, como então, tu disseste, no contexto do tempo, bom, isso aqui tinha uma relevância 20, 30, 50 anos atrás, mas não agora. Esses são alguns parâmetros que tu estás trazendo, que a jurisprudência nossa aqui no Brasil traz. Isso, assim. Tem uma tendência, né, a nos julgados nesse sentido. Mas é claro, né, tem também um efeito, que nem eu digo assim, um efeito diferente, porque no momento que eu estou buscando ser esquecido, eu estou sendo lembrada, né? Então, assim, como eu estou lá na pesquisa... Paradoxal, né? Eu me deparei com informações, com casos, acessando esses processos, porque nem sempre eles têm um segredo, né? Eles não necessariamente tramitam, né? Sem que a gente possa acessar, né? Fiquei sabendo das histórias, né? Fiquei sabendo desse desejo de não ser lembrado. E eu lembro, né? Então, eu lembro dos fatos, eu lembro do... E escrevo, né? Escrevi, enfim, na ocasião sobre isso. Sim, então, os casos que não queriam ser lembrados ficaram paradigmáticos para a discussão do esquecimento. É um pouco perverso isso, né? Porque a pessoa, os seus familiares, enfim, o que buscavam? Deixa isso quieto, né? Não mexe mais nessa minha ferida ou nessa ferida da minha família, né? E até em outras séries, enfim, né? A gente vê às vezes documentários, tudo, trazendo aquela informação que a pessoa foi morta, que foi estuprada, foi violentada, coisas tão pesadas para nós, espectadores, e eu, normalmente, né, eu sempre assim, gente, é a família. Os documentários, né? Gente, é a família dessas pessoas, sim, que existe né? toda essa questão de poder informar, de trazer, né, a informação, enfim, mas tem o lado das pessoas que estão envolvidas naquela situação. E que a gente ali, não, né? como, né, a Alessia traz muito bem, a gente não, agora eu vou esquecer que aconteceu esse fato com o meu familiar, né, vou esquecer que eu estava envolvido nessa situação. Sim, claro, né, de novo, a gente não está falando de situações, né, de ilícitos, não está indo pro lado, né, importantes, assim. né, do ponto de vista criminal, né, da parte histórica também, porque a gente sabe, né, que existem, inclusive, crimes que têm, né, um caráter histórico e bom, né, por isso devem ser lembrados, né. Eu, numa situação X ali, eu tive contato com uma pessoa que filho de alguém importante dentro do contexto histórico, né? E eles, não, as coisas que o meu pai fez nunca podem ser esquecidas. Sim, porque se eu esqueço, com criminalidade, né, envolvida, a memória tem que ser lembrado para que não seja repetido. Né? Então, uma coisa assim tão grave que o pai dessa pessoa fez, eles não, acho que tu pode até referir para o pessoal entender que tu fizesse uma entrevista, né, com o filho do Pablo Escobar, né? Ele era um narcotraficante, enfim, dos anos 80 ali, né? Famoso, tem a série enfim, Narcos, bem tem alguma, excêntrico, também, né? E muito cruel, né? Com seus inimigos, enfim. Então, ele explodiu o avião, um monte de coisa, né? E nas séries aí a gente vê uns recortes, né? De como ele agia. E na entrevista com o filho dele, uma pergunta que eu fiz, olha, o que tu imagina, né? Que o que teu pai fez pode ser esquecido? Deveria, né? ser esquecido. Deveria ser esquecido. Não, ele responde assim, absolutamente o contrário, né? Tem que ser lembrado porque essa história não pode ser repetida, né? O que meu pai fez tá errado, né? Então, ele mesmo retratado, né, nos streamings aí, nas séries, ele, claro, autor de livro, deu entrevista, na época, assim, ele também, né, teve, né, um espaço, né, a partir desses fatos envolvendo a família dele e o pai. Mas ele traz essa informação e me surpreendeu, porque eu fiquei pensando, porque eu vi a série e pensava como filha, né, digo, como é que eu ia achar, né? Porque o pai é o herói, aquela coisa toda. Bom, mas meu pai não, eu quero desconstruir, ele tem que ser punido e tá tudo errado o que ele fez, tem mais é que ser divulgado. A postura dele. Né? Um raciocínio
Mas então, é um tema bastante complexo, como a gente vê aqui, né? Que a gente tentou trazer para os nossos ouvintes, assim, para a gente pensar sobre isso, porque também, sob o ponto de vista do jurídico, é uma matéria em construção ainda aqui no país. Tem recentes decisões, assim, não sei se podia posicionar a gente. Assim, não vou entrar muito no mérito do jurídico, né? Porque o nosso público, né? Daqui a pouco, pode não ter esse interesse tão grande, assim, dos detalhes dos processos, né? Mas a gente teve, sim, um julgamento do STF, né, que entende, né, que o Supremo entendeu que é incompatível o direito ao esquecimento com a nossa legislação. O Supremo tem essa tendência, vamos dizer assim, né, de proteger, de se filiar à ideia de liberdade de imprensa, liberdade de informação. Aí, no meu sentir, né, como pesquisei, enfim, me envolvi bastante com o tema, alguns anos aí da minha vida, a gente tem uma certa confusão. Porque, de um lado, eu tenho direito à intimidade, à privacidade, na mesma Constituição, né? E também direito à informação, direito à ressocialização, que são, né, algumas das vertentes do direito ao esquecimento. Sim, mas o direito ao esquecimento propriamente dito, esse que a gente está falando, dos dados que estão colocados lá na internet, na verdade, nesses casos paradigmáticos, não chegou a ser detalhadamente tratado pelo Supremo. Porque foi, assim, foi um pouco misturado. Né? Então, assim, se levou até, em alguns momentos, a discussão para o prisma da Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados. Que é outro caminho. Né? Então, assim, que, de novo, deu uma misturada. Claro, né, a decisão está tomada, mas veja que ela não impede, né, o ingresso de muitas ações, né, das pessoas, enfim, do cidadão comum, né, entrando, dizendo, olha, eu quero que tire essa informação, eu quero que seja desindexado, né, porque aí o buscador vai tirar, não é que vai apagar, vai tirar da visualização daquele que coloca lá o nome, né, o nome, sobrenome daquela pessoa. Bom, não vai mais aparecer aquela informação. A gente teve alguns casos, né, onde se pedia para retirar conteúdo de pessoas famosas, e, enfim, né, não vou declinar os nomes aqui, mas tivemos, né, e essas pessoas, aí o que acontecia? Bom, o vídeo sumia da plataforma tal, mas aí nos grupos de WhatsApp aí bombava. Né? Então, assim, acontecia. Mas, mal ou bem, de uma fonte, aquilo tinha sido resolvido. Então, enfim, ainda tem, né, uma construção. Tem uma construção, que é um tema relativamente... Claro, tem toda como tu falaste lá no início, tem toda uma construção histórica, mas essa era, né, de informação, de cultura, como, né, alguns chamam, enfim, o mundo digital traz esses desafios aí que a gente ainda não tem essas respostas. E as coisas do nosso dia a dia, né? O quanto a gente se expõe, o quanto a gente deixa de aproveitar, né? O pôr do sol de fato. O quanto a gente contribui também para essas situações. Exatamente. Às vezes a gente né, faz o print de uma situação, manda para um amigo, manda no grupo. Bom, é uma forma daquilo ficar eternizado. Não sei o que vai fazer com aquela informação, né? Falando então, aqui, Clarice, até a gente estava conversando que a gente tem, como trabalha na área de tabelionatos, né? É muito comum a gente fazer, Alessia, atas notariais de conteúdo da internet. Então, veja bem, olha que contraditório, né? A gente está falando aqui de direito ao esquecimento, tudo tem toda essa discussão, mas nada impede que a Alexia tenha recebido uma mensagem ou tenha visto uma postagem e ela vá no tabelionato e peça. Eu quero que isso aqui fique numa ata registrada para que não se esqueça. Exatamente, porque aquilo pode sair. Então, aquilo pode sair do ar. E ainda tem um recurso, né, que é legítimo de se solicitar. E hoje também muito se discute nesse ambiente daí da ata notarial, que é feita no tabelionato, se a gente pode fornecer essas certidões para qualquer um que peça. É uma ata pública, eu quero saber o que foi registrado. Então, tem toda uma discussão aí, que, claro, pode, por um lado, envolver lei de proteção de dados, que é uma vertente, mas também pode aí estar envolvido, não sei, temos que estudar, aprofundar, alguma faceta de direito ao esquecimento. Imaginemos. A gente fixa no tabelionato o conteúdo de internet, mesmo depois de apagado. Porque, às vezes, o que acontece? Numa publicação, essas que tem um tempinho, né? Então, assim, os stories do Instagram, do Facebook, ele dura 24 horas. Mas, às vezes, a pessoa pode deletar em 12, né? Ou em 10, ou 1 minuto depois. Mas, se a pessoa gravou de alguma forma, ou se aquilo ainda está disponível, né? Pensando na ata notarial, bom, dentro daquelas 24 horas, a pessoa foi no tabelionato, aquilo que eu acho que vai sumir,
não sumiu. Né? Talvez eu não saiba que fizeram o registro, mas tá feito. Mas pode ser né? feito registro. Que são as memórias, Sim, né? exatamente. Então, é mesmo que se apague, mesmo que se tire do Google, a história continua. Sim, pode rasgar a carta do namorado, né, Alessia? Pode rasgar rasgar o... Pode queimar todas, né? Como... Eu vou queimar tudo que era Tudo. do ex, né? Mas, na verdade, ele continua dentro da nossa psique. Exatamente, é a questão ali do filme, né? Sim, Mesmo que ali, naquele momento, parece que... Bom, Naquele então, episódio, né? Que a gente referiu no pessoa início. não vai ter mais Sim. a memória, né? Mas por causa do chip, né? Sim, que aí, então, ele tá na dúvida em relação ao que ele faz com esse chip, já que ele sabe tantas coisas sobre tudo, né? Seria isso, né? Vamos dar uns spoilers aqui. Mas vale a pena assistir. Vale a pena Vale assistir. muito. Se a gente vale mais a bem pena ter ou não o impactante. chip. Eu acho que a gente chegou à conclusão que não, né? Que não, Que a gente tem que ter algo que tenha que ser Até porque esquecido. faz parte da nossa história, né? Então, senão, não somos mais nós. Sim, Nós mesmos. Sim, né? é porque tem esse componente eu tava lendo, né, sobre os comentários desse conto, um componente de desumanização, na verdade, né? Se a gente não tem essa capacidade de elaborar, de ressignificar, de manter e esquecer, né? A gente também se desumaniza, tá certo isso, Alex? Sim, é justamente isso, né? A importância é a criatividade, né? É a nossa capacidade de criar, de ressignificar, de construir, até, né, para poder elaborar uma situação traumática E seguir em frente. e seguir em frente, né? E se reconectar ao futuro, reconstruir e passar porque não termina ali, né? Sim. Não precisa terminar ali. E é isso que a gente faz até em psicoterapia, né? Sim. É constantemente ressignificar as memórias, construir novas memórias, né? Ter a capacidade, a possibilidade de criar novas memórias para continuar tendo qualidade de vida. Sim, para lidar com o sofrimento e para a gente poder seguir em frente, né? Então, precisa desse trabalho. Justamente, né? A gente, agora pensando aqui, eu que, né, você sabe, gosto de fazer terapia, faço terapia. E justamente a gente trabalha muito com esse material, né? Aqui, enquanto paciente, né? Sim. Quero dizer, que é justamente o que a gente tem para trazer para uma sessão de terapia. E acho que a palavra é essa, ressignificar, né? Ressignificar as memórias. Ressignificar as memórias. Então tá, gurias, olha, adorei o assunto. Eu acho, assim, que é um assunto difícil, interessantíssimo, mas que a gente conseguiu trazer, assim, uma excelente noção para quem está nos assistindo. Até a gente pede ao pessoal, deixe seus comentários, faça suas, traga suas dúvidas, né? Que é um tema aberto ainda em debate, sob o ponto de vista jurídico, e eu acho que é um tema de permanente estudo na área da psicologia, É riquíssimo e lindo, né? E lindo mesmo, né? A descoberta da nossa humanidade, do ser humano, como a gente funciona, né? Como a gente se estrutura. Riquíssimo, assim. Eu adoro quando a gente vai encaminhando para o final e fica com gostinho de quero mais. Pra gente conversar. Então tá, agradeço muito, viu, Alessia, a tua disponibilidade, Clarissa Obrigada também. pelo convite. Então, eu vou pedir para vocês umas considerações finais. Querem deixar alguma fala ainda, algum detalhe sobre o assunto que eu gostaria de colocar, acrescentar? Vamos pensar, né, a memória como algo importante para a nossa vida e a importância da lembrança e do esquecimento, né? Faz parte da memória esquecer, né? E faz parte da nossa vida lembrar. Então, construir, se focar, se permitir lembrar coisas, né? E poder sempre estar em renovação. Se proporcionar renovação, novas memórias em cima de memórias porque isso dá o significado para a nossa vida. Perfeito. Clarissa, as tuas considerações. Então, sobre o direito ao esquecimento, né, eu vou dar uma sugestão, né, para os ouvintes aí, para os espectadores, que é o livro do José Saramago, Todos os Nomes. Ah, excelente. Né? E é um livro que também traz essa questão da memória, né, e como a gente trouxe a questão do Black Mirror, né, referências do conto do Borges, enfim, né, eu acho que também é uma referência que traz uma boa reflexão, né? E claro,
do ponto de vista do direito, né, e desse pedido de direito ao esquecimento, eu acho, e aí a Alessia pode até me corrigir, né, mas eu sempre olhava, assim, as situações e pensava, bom, eu não tô na pele dessa pessoa que tá achando que esse caso precisa ser, né, aquilo é muito íntimo, né, então às vezes, não, mas por que a pessoa entrou com esse pedido, né, analisando. Então, sempre assim que a gente vê um pedido como esse, né, seja a pessoa como advogado no seu escritório, seja aquele amigo que vai, né, dizer, olha, mas tu pode pedir isso de uma forma, né, tentar ter essa empatia e se colocar no lugar do outro, porque às vezes retirar aquela informação que não tem uma relevância ou que traz uma dor ainda muito latente, né, pode realmente auxiliar a pessoa a seguir um novo caminho, né, ou aquela família a conseguir enterrar de fato, né, o seu ente querido, falecido, né, reorganizar aquela história, né, e essa ideia, né, do digital, aquilo está sempre presente, né, então às vezes a pessoa faleceu e vem aquele e-mail, né, dizendo, hoje é aniversário do fulano, mas gente, essa pessoa morreu há 1, 2, 3, 10 anos, né, e essa pessoa às vezes é a mãe da pessoa, é o pai, é o irmão, é o marido, então até isso, né, olhando assim até para as pessoas que trabalham com o meio digital, ter uma sensibilidade, né, de, bom, como é que a pessoa tira isso do ar, né? Então, isso também, assim, é um outro viés, né, que não necessariamente o esquecimento na sua essência, mas é um ser deixado em paz também, né, importante, me parece. Interessante, né? Só mais uma, pensando assim nessa questão, né? Quando alguém morre e vem o aniversário. Para aquelas pessoas da família, ele não foi esquecido, mas para a internet é uma lembrança de que ele foi esquecido. Porque ele está ali, embora não esteja se comunicando. Então, ele entrou para o esquecimento. Então, quando tu vê alguém que não utiliza mais, lembrado dessa forma, é sinal que ele foi esquecido pelo outro, né? Sim. São muitas questões ainda que precisam ser resolvidas, né? Sim. Mas, enfim. E o digital assusta, né? O digital nos dá uns sustos de vez em quando. É verdade. Mas, gurias, muito obrigada. Adorei. Agradeço muito. Então, esse foi o nosso episódio de hoje sobre direito e esquecimento na era digital. E não esqueça de curtir, ativar a notificação para os próximos episódios e se inscrever no nosso canal. Se gostou desse conteúdo, também a gente tem lá no Instagram os nossos recortes, compartilhe, divulgue. E eu espero vocês no próximo episódio de Notas sobre Nós. Até lá!